Olá, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Ricardo Benites, sou de São Paulo e feliz pela oportunidade que Deus nos dá, né, de mais um dia poder estar aqui e trazer para você uma passagem bíblica. Hoje nós vamos ver uma passagem que está no livro de 2 Reis, no capítulo 4 e nos versículos de 38 a 41. Vamos ler agora o que diz a palavra do Senhor. Depois, Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo, a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou o seu servo: põe o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Um deles foi a campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns dos seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado. Embora ninguém soubesse o que era, o ensopado foi servido aos homens, mas logo que provaram, gritaram: Homem de Deus! A morte na panela. Não puderam mais comer. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirva a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Bom, para entender essa passagem, a gente precisa primeiro saber quem foi o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ele viveu mais ou menos no século 9 a.C. Ele foi auxiliar do profeta Elias. E também conta a Bíblia que só Jesus Cristo realizou mais milagres do que o profeta Eliseu. Então, a partir daí, você já vê que ele não era fraco, né? Era um homem muito benquisto por Deus, reto e fiel. Para vocês terem uma ideia, depois vai lá dar uma olhada no texto. Um pouco antes dessa passagem, um menino que estava morto, né, ficou doente e acabou morrendo, filho da Sunamita. Tempos antes, ele havia profetizado o nascimento desse menino. Então ele profetizou, o menino adoeceu, morreu e ele foi lá e ressuscitou, né? Um pouco à frente dessa passagem que nós estamos vendo, ele curou Naamã. Naamã nós já falamos aqui, né? Um grande guerreiro, leproso, que viajou muito tempo até se encontrar com o profeta Eliseu e acabar sendo curado lá no Rio Jordão. Mas a questão hoje é a panela. O que você está colocando na sua panela? Essa passagem conta que alguns filhos de discípulos estavam como se fosse numa escola, né? Muitos homens aprendendo sobre a palavra de Deus naquele lugar. Era tempo de muita fome. Essa cidade chamada Gilgal, onde acontece essa passagem, é como se fosse o quartel-general do profeta Eliseu. Ele sempre saía para profetizar, enfim, em algumas viagens, mas estava sempre voltando para Gilgal. E era um tempo de extrema fome naquela região. Eles faziam alguma refeição, mas não sabiam quando seria a próxima. E ali reunidos, todos esses homens, a fim de aprender sobre a palavra de Deus, foi que o profeta Eliseu pediu ao seu servo colocar a água no fogo, enquanto o outro saiu à procura de alguma coisa, sem saber o que ia encontrar,
para trazer e colocar naquela água que foi colocada no fogo, para ferver, enfim, e fazer alguma coisa para aqueles homens comerem. Só que, né, a pessoa, aquele que saiu à procura, se deslumbrou com os frutos de uma trepadeira e pegou os montes e tacou aonde? Dentro da panela. Água fervendo, foi feito aquela sopa, aquele caldo, sei lá o que era aquilo, né? E sem saber o que era. Presta atenção de que a intenção deste homem não era uma má intenção, né? Mas ele foi imprudente. Em quê? Em colocar aqueles frutos sem saber o que era, sem saber se era venenoso ou não, dentro da panela. E aí foi o que aconteceu, né? Depois de pronto, acredito que os 2 primeiros ou 3 primeiros, porque conta a Bíblia que gritaram, né? Então não foi só um. Aconteceu o quê? A sopa estava envenenada. Começou a fazer mal para algumas pessoas. Nós vivemos isso a todo momento nas nossas vidas. Acreditando em pessoas que se dizem boas, mas está colocando morte na sua panela. E aí nós ouvimos muito por aí, né? Ah, eu não tive intenção. Ah, não foi isso que eu queria dizer ou fazer. Meu irmão, toma cuidado. Toma cuidado. Toma cuidado com o que o mundo está te oferecendo. Tem uma passagem muito importante em 1 João, no capítulo 4 e no versículo 1. Diz assim: Amados, não creias em todo espírito, mas provai se o espírito são realmente de Deus. Porque já são muitos falsos profetas que se levantam no mundo. Claro, né? É claro. E eu vejo nos dias de hoje, né? Não tem como não comentar isso. É pandemia e é política, né? São os assuntos principais que rodam por aí. Cada um tem uma visão. A pessoa que segue a Bíblia, por mais que doa, a gente tem que perdoar, né? A gente tem que perdoar, porque se não chegar a hora do Senhor vir buscar a gente, como é que você vai estar apto a escrever o seu nome no livro da vida se você não consegue perdoar o seu irmão? Não importa o que ele fez para você. E aí a gente vê, né? Certo político adoeceu do tal coronavírus, né? Covid-19, que tanto se fala agora. E aí eu vi, né, muitos comentários na internet. Que morra, que isso, e que aquilo outro. É certo a gente desejar o mal do próximo, independente de quem ele seja? O que diz a Bíblia? O que diz a Bíblia em Gálatas, no capítulo 6 e no versículo 7. Vou falar só um pedacinho para você, você vai entender tudo que eu estou dizendo. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. E aí eu pergunto, o que você está colocando na tua panela? Você está colocando a morte ou você está colocando a vida? Você está semeando a morte para os outros, você está semeando a vida. Você está deixando seus olhos enxergarem a vida ou enxergarem a morte? Porque o que os seus olhos veem
entra em você, você absorve, depois alguma coisa vai sair. Se você vê morte, você vai liberar morte. Se você vê vida, você vai liberar vida. O que você está deixando sair da tua boca? O que você está profetizando para o seu próximo? Isso volta, hein? Profetize vida, você receberá vida. O profeta Eliseu, o que ele fez nessa história? Havia morte na panela. A sopa estava envenenada. Ele, como homem santo de Deus, colocou um punhado de farinha. E ali surgiu vida. A sopa não mais estava envenenada. Então ela saiu de morte para a vida. Não foi só por causa da farinha que ele colocou, e sim por quem colocou a farinha. O profeta Eliseu foi um dos homens que mais realizou milagres. Só fica atrás de Jesus Cristo, como eu já te contei. Que possamos semear a vida, semear coisas boas, semear coisas que vão fazer bem para o seu próximo, semear o perdão. Semeando pode ser a farinha, pode ser um gesto bondoso, um gesto de caridade, um gesto de amor. Não importa, entendeu? Você tem que semear o bem. O profeta Eliseu semeou o bem, colocou a farinha na sopa, aquela sopa se tornou vida, porque antes ela estava envenenada. Não é fácil perdoar, mas temos que semear o perdão, ficarmos puros e limpos, porque o raio-x de Deus vai passar em você, e na hora H não adianta ficar chorando. Amém? Vamos fazer uma pequena oração agora, para mim, para você, para que Jesus Cristo, nosso Senhor, possa estar conosco e nos proteger, tá bom? Deus querido, Pai Santo Todo-Poderoso, nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade, que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, que possamos enxergar com a fé que o Senhor nos dá, que possamos, Deus, enxergar a vida a todo momento, ter boas ações, conseguir perdoar os erros dos nossos irmãos, dos nossos amigos, e também, Senhor, ter a capacidade de ceder o perdão, Pai. Que possamos, com a sua farinha, Deus, com a sua palavra, trazer alegria, trazer conforto, a prosperidade para muita gente, Senhor, através de Ti, através da sua paz, Senhor, semear a todo momento a vida, a alegria, a compaixão, o amor, que é o que o Senhor nos ensina. Eu te agradeço pelo dia, pela oportunidade, e que o Senhor nos proteja. Em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade, que Deus esteja com você e com a sua família.